E por que a ideia é de escrever mini contos? Eu gosto muito de introduzir as pessoas às minhas ações. E para introduzir a Laferdon, eu precisava de ter algum motivo para introduzir a personagem. Eu não podia simplesmente lançar uma história sem gerar interesse antes na história. E eu percebi que, às vezes, só postar os desenhos que eu fazia, ou às vezes comprar commissions, não iria fazer o que eu queria fazer. Então eu peguei muito inspirado em Vinícius de Moraes, que a prosa poética. Então a gente tem, por exemplo, o nome dos capítulos, o nome dos mini-contos é o que se repete nos capítulos. Quem é você, segurando minha mão, quando o silêncio nos trai, Porto Seguro, esquecer a ideia. O único que não segue essa ideia narrativa, né, que é o capítulo A Pequena Raposa do Ártico, então eu consigo manter a atenção da pessoa que às vezes fala, não gosto de ler. Quantas pessoas me falaram, não gosto de ler? Eu falo, não, dá uma lida só no primeiro capítulo. A pessoa lê e fala assim, nossa, eu consegui ler. E eu falo assim, é porque eu usei uma coisa que é a prosa poética. Quando você repete uma frase diversas vezes, é como se fosse o refrão. A gente tem o refrão, a parte A, a parte B e depois o refrão de novo. Que é muito utilizado em música, sabe? Em música popular brasileira especialmente. Então, é uma coisa que eu puxei muito de estudo, voltando agora à fase do estudo, né? Porque tudo na minha vida é estudo. O estudo da música, o estudo da prosa poética, o estudo da estrutura de poemas e como utilizar isso a seu favor em uma história narrativa na terceira pessoa. E desde que você pegou e começou a fazer, começou o projeto, né, até chegar aqui no livro, como é que foi esse processo todo? Você pegou e fez a construção toda antes de colocar em mini contos, ou você começou já pensando em quais os mini contos que você ia contar para poder você já ter o projeto para entregar para a editora? Como é que foi esse processo? Esse processo foi que eu criei o dossiê inteiro antes, porque eu queria realmente ter uma história que eu pudesse utilizar como se fosse um grande multiverso, sabe? Então poderia ser utilizado num aspecto de live action, poderia ser usado num aspecto de quadrinho, de RPG. Então os mini contos, eles são o filho desse dossiê. O dossiê não surgiu por causa dos mini contos. Na verdade, eu acho que a causa mini contos foi o efeito mini contos foi por causa do dossiê, sabe? Eu acho que o dossiê meio que escreveu os mini contos sozinho. Eu coloquei as ideias lá, quando eu li, eu falei assim, nossa, se eu juntar tudo isso num resumão, todo o meu argumento num resumão bem leve, bem misterioso, sabe? Eu acho que a palavra que eu gosto mais de colocar é o mistério. Porque você tem ali toda uma narrativa ocorrendo, mas você não sabe o que está ocorrendo. Você não entende. Quando você chega no final do livro, aí que você tá sem entender mesmo. Que falou, 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 não falou nada. Você falou que antes de você conseguir a Ases da literatura, né, você foi atrás de outras editoras, né? Como foi essa busca por editoras? Você já tinha editoras em mente? Já tinha gente que tinha recomendado? Como conheceu a Ases da literatura? Então, é tudo algoritmo, né, gente? A gente vive num mundo de redes sociais. É. Então, se você pesquisa editoras para publicar, você pode ter certeza que 5 minutos depois vai aparecer 10 anúncios de 1.000 editoras querendo publicar. E aí eu fui em algumas recomendações e eu recebi, não é o que estamos procurando agora. E eu falei assim, não, tudo bem, tudo bem. E eu fui e entrei em contato com a Ases da Literatura, eles gostaram da minha história e eu falei assim, bem interessante, gostei da história da editora, gostei dos lançamentos que eles tinham feito, porque uma coisa que é importante é pesquisar a editora, pesquisar quais lançamentos que são feitos, se a própria estética da editora, ela faz a estética da sua escrita, ou a estética do seu livro, sabe? Então, você vai receber muito não. Eu nem lembro mais quais editoras foram, sabe? De tão corrido que foi, porque algumas editoras falam, nós vamos dar um prazo de 14 dias úteis para fazer a revisão do seu livro, a gente vai dar um prazo de tantos dias úteis, a gente vai rever isso, aquilo. Então, vira uma bola de neve e às vezes você acaba se perdendo. E eu acho que, em relação a editoras, eu trabalharia com a Ases da literatura de novo.